Já já a gente volta com esse assunto, girando a nossa reportagem, porque a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República virou um assunto e uma divisão para a direita em São Paulo. A Beatriz Manfredini é quem chega ao vivo do nosso estúdio com essas informações e vai nos contar o que está levando a direita a uma divisão sobre o nome de Flávio Bolsonaro, hein? Ótima semana a você, Manfredini. Para você também, Bruno, para a Márcia, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Olha, o motivo dessa divisão e dessa novo fogo entre aí aliados da direita aqui em São Paulo é se Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, vai ou não desistir dessa pré-candidatura. Uma ala diz que sim, que isso deve acontecer depois do Carnaval, a ala ligada principalmente a aliados de Tarcísio de Freitas, governador do estado, e alguns partidos de centro, como o MDB e o PSD, e outra ala, e principalmente o PP, progressistas atualmente, diz que não, que tem 100% de certeza que Flávio Bolsonaro vai até o fim. Já tinha contado um pouco desse panorama para vocês, mas do lado ali de Tarcísio e de alguns partidos do Centrão, o que se acredita, então, é que Flávio Bolsonaro colocou essa pré-candidatura por estratégia, jogada de marketing para deixar o nome da família Bolsonaro em alta nos holofotes e também para dar uma resposta para a militância bolsonarista. Além disso, outros fatores que têm aparecido são, por exemplo, tentar enfraquecer a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que tinha ganhado bastante força em dezembro. A gente relembra rapidamente, né, quando ela foi de forma contrária ao apoio do PL do Ceará a Ciro Gomes, a uma eventual candidatura ali conjunta, né, com apoio. Ele que agora está no PSDB. Na época ela ganhou bastante força, começou a criar asas ali, digamos, sozinha, e se desentendeu com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E há até quem diga internamente no Palácio dos Bandeirantes que o senador Flávio Bolsonaro, como quer tentar a reeleição, ficou meio assim porque Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, estava aparecendo muito, estava muito em alta depois daquela operação no Complexo do Alemão. Então que tudo isso, todos esses seriam fatores aí suficientes para ele querer aparecer mais, colocar o nome dele mais em alta e depois ali do Carnaval, começo de março, voltar atrás, desistir dessa pré-candidatura. Por outro lado, o PP de Ciro Nogueira, com todo mundo que eu converso, os caciques, eles dizem o contrário. Dizem que Flávio Bolsonaro não vai desistir, tem certeza que ele vai até o fim. Inclusive, o próprio Flávio Bolsonaro, que eu ouvi de algumas pessoas internamente, está influenciando o PP naquela pressão pública que o partido está fazendo em Tarcísio de Freitas para talvez lançar um candidato próprio. O PP acredita que Flávio não vai dar para trás e diz, inclusive, que Tarcísio está mordido com isso e que queria, nos bastidores, sim, tentar esse voo mais alto, essa candidatura presidencial. Então tem um choque entre esses dois lados que costumam andar juntos, costumam ser aliados, pelo menos aqui em São Paulo. O que a gente sabe é que Flávio Bolsonaro, por enquanto, segue dizendo que não desiste. Ontem mesmo, em uma entrevista a Paulo Figueiredo, ele disse o seguinte, que a candidatura dele traz segurança eleitoral e que ele tem certeza que ganharia no eventual segundo turno do presidente Lula, que vai tentar a reeleição. Diz que Lula já deu o que tinha que dar e voltou a dizer, então, firmar essa pré-candidatura dele. Relembro, Bruno, que a gente até tem contado aqui da pré-campanha que Flávio Bolsonaro tem feito. Em dezembro rodou bastante aqui por São Paulo, com empresários. Agora a informação que eu tenho é que deve rodar também entre o público evangélico. Mas é um cenário de divisão, clima tenso aqui em São Paulo, viu? Olha só, e ainda sobre essa repercussão, eu quero também ouvir de você, porque a legenda de Ciro Nogueira está de olho também nas eleições de 2026 e começou a avaliar nomes para essas disputas eleitorais. Quais são os nomes que nós já temos, inclusive em São Paulo, com a chancela de Ciro Nogueira? Olha, Bruno, o que eles estão querendo é lançar um candidato próprio ao Palácio dos Bandeirantes, a gente contou também no fim do ano, e desembarcar de uma eventual candidatura à reeleição de Tarcísio, né? Não fazer esse apoio. Essa é uma maneira justamente de pressionar Tarcísio. Então, alguns nomes vêm sendo ventilados nos últimos dias, mas muitos já foram descartados. Como, por exemplo, do ex-governador Rodrigo Garcia, a leitura é que ele não é bolsonarista o suficiente para que o PP gostaria aqui em São Paulo. O de Ricardo Salles também foi ventilado, mas ele mesmo disse que não concorreria contra Tarcísio. E quem está, por enquanto, aí com o nome mais forte é Felipe Sabará, que foi secretário tanto de Tarcísio quanto de João Dória e agora coordena, inclusive, a campanha de Flávio Bolsonaro.
Qual que é o entendimento, né? Que Tarcísio de Freitas, ele não vai fazer um palanque forte o suficiente para Flávio em São Paulo, se Tarcísio realmente tentar a reeleição. Eles entendem que ele vai fazer um apoio tímido, velado, que não vai pegar na mão de Flávio, como fez com o Ricardo Nunes. E por isso, o Progressistas avalia um candidato próprio muito bolsonarista, foi isso que eu ouvi dos caciques, bolsonarista mesmo, raiz, para pegar na mão de Flávio e fazer um grande palanque. O partido acredita que assim, mesmo que eles não consigam bater de frente com o Tarcísio, conseguem puxar muitos candidatos, eleger muita gente, deputado estadual, deputado federal e até mesmo senadores. Inclusive, tem uma reunião marcada do Progressistas com a União Brasil para discutir essa candidatura própria ao Palácio dos Bandeirantes. Até porque os dois partidos são uma federação, estão esperando só o ok do Tribunal Superior Eleitoral. E o que eu ouvi de caciques do PP é que o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, já vai ser um aval mais fácil, porque ele nunca quis embarcar tanto assim com Tarcísio de Freitas. Quem queria mesmo era Ciro Nogueira, o próprio presidente do PP, um grande entusiasta da candidatura de Tarcísio a nível nacional, mas que agora vem dando uns passinhos para trás aí nessa pressão que está sendo feita em cima do governador. Só lembrando, Bruno, o governador está de férias. Volta no dia 12, segunda-feira agora, a ver se ele vai fazer algum gesto aí que possa mudar essa pressão que está sendo feita pelo PP nas últimas semanas. De férias do governo, mas as articulações nunca entram de férias, né? Isso sempre acontece em um jantar, em uma ligação, em um almoço, um café da manhã. Até fala que não existe nenhum regime em época de campanha eleitoral, porque são muitos jantares, são muitos almoços, não tem como falar não, porque o voto não espera, né? Tem que conversar mesmo. Essa e outras informações da Manfredini na coluna no site da Jovem Pan. É só você acessar. Quem está já nas nossas redes sociais, divide a aba, entra em uma outra aba e entra no site também da Jovem Pan e tem as informações da Manfredini, que já volta com outras notícias. Vamos ouvir então os nossos comentaristas. Análise do Paulo Loyola. Quero ouvir de você sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro, que recebeu uma carta do ex-presidente dando ali uma declaração que Flávio é de fato o seu representante nessa disputa, mas está dividindo a direita que tenta vencer o governo atual. Isso ajuda, isso dificulta? Qual é o erro da direita nessa eleição em 2026 que, antes de colocar o bloco na rua, já está dividindo o bloco, hein, Loyola? Bem, Bruno, essa divisão da direita muito esperada a partir da prisão de Jair Bolsonaro. Já estava a partir da sua inelegibilidade e piorou a partir da sua prisão. A política não permite vácuo. Então, a gente tem alguns elementos aí. Dá para ver muito bem a atuação do PP pró-Bolsonaro. Uma das razões bastante razoáveis para se analisar disso é que o PP, diferente do União Brasil, que tem o Caiado, diferente do PSD, que tem o Ratinho, diferente do Novo, que tem o Zema, o PP não tem uma candidatura própria. Então, embarca de maneira primária na candidatura de Flávio Bolsonaro. Agora, um elemento para a gente ficar muito atento nesse processo é a candidatura ao Senado do Rio de Janeiro, porque se a candidatura de Flávio é séria, não haveria necessidade de Carlos Bolsonaro sair ao Senado pelo estado de Santa Catarina, uma vez que ele é carioca, já era vereador na cidade, é conhecido na cidade. Então, esse é um ponto que a gente precisa ficar muito atento para entender o quão séria é esta campanha do Flávio. Um ponto central, também já foi dito aqui, estou somente reforçando, é relacionado ao ponto que, se é Flávio o candidato, se existe essa carta, se existe essa orientação, você tira o espaço de crescimento de outras candidaturas. Mostra a força do bolsonarismo, as pesquisas mostram que, ainda que a rejeição de Flávio seja, inclusive, inviabilizadora de uma eventual campanha, ela mantém ali a candidatura bolsonarista em segundo lugar, logo atrás do Lula, em praticamente todas as pesquisas. Então, obriga todo e qualquer projeto a, no mínimo, dialogar com o bolsonarismo para, talvez, retirar esta campanha do Flávio. Então, atua também no sentido de desmobilizar a campanha da Michelle, que teve uma atuação muito forte, principalmente ali no Ceará, inclusive retirando o apoio à campanha de Ciro Gomes de maneira desconectada com o desejo de Bolsonaro e dos filhos, de todo o grupo político, mostrando uma força política e ideológica, para além da força que ela tem dentro das igrejas
e com as mulheres. E inviabiliza o crescimento de outras candidaturas, como a de Caiado, como a de Ratinho, uma vez que Flávio está ali, mesmo que com a sua alta rejeição, carregando um recall do voto Bolsonaro. Agora eu quero ouvir também o Emerson Tawil nessa conversa, nesse tema. Tawil, como é que o Centrão vai se comportar então? Você acredita que eles vão em algum momento apoiar Flávio Bolsonaro ou vão apoiar Lula, vendo que Lula está na frente ainda nas pesquisas? Na verdade, o Centrão tem a arte, né, a alquimia de fazer a política. Quem mais acaba sendo contemplado é o Centrão. Eles vão esperar até o último momento qual será a melhor decisão a ser tomada, mas essa divisão entre a direita, sem dúvida alguma, traz um prejuízo enorme, né, para a parte da família, principalmente Jair Bolsonaro. Eles precisam se manter nos holofotes políticos, até mesmo para uma tratativa, uma negociação futura, para que não saiam, né, de pleno da parte política, porque essa ideia é manter isolado não só Jair Bolsonaro, mas a família Bolsonaro, e essas minas que vão colocando é justamente para tentar coibir e vetar que eles têm um alavanque político. Há muito que passar embaixo da ponte, muita água passar embaixo da ponte. O Centrão é quem mais sabe articular, quem mais acaba sendo contemplado com os resultados políticos e, não raras vezes, como o cenário é totalmente fértil para uma negociação, essa divisão entre a direita não traz um bom resultado como nós tivemos na última eleição, em que tínhamos Jair Bolsonaro e Lula, né? Era muito mais fácil, até por questões óbvias de apoio político e interesse também, não só político, mas econômico. Essa dinâmica político-partidária, ela traz essa parte é saudável, as peças no tabuleiro estão se mexendo, tem muita água a passar embaixo da ponte e é preciso uma negociação muito plena e ampla e não depende só da vontade de cada participante, depende de um conjunto, né, um contexto que é muito maior do que a gente imagina. Existem interesses, né, econômicos, sociais, políticos, pessoais, e isso, sem dúvida, traz aí para o eleitor a peculiaridade de saber quem escolher e, principalmente, o resultado que isso pode trazer, não só para a economia, mas ao povo brasileiro, que vem aí diuturnamente tentando alinhar uma fase que possa prosperar, e a gente tem patinado aí, via de regra, nas eleições passadas. Vou conversar também com Gesualdo Almeida sobre esse tema. E Tarcísio de Freitas vai se manter assim, sereno, dando apoio à família? Como você imagina que Tarcísio de Freitas vai se comportar no meio disso tudo, Gesualdo? Tarcísio está numa posição razoavelmente confortável. Ele é o grande nome para a reeleição aqui no estado de São Paulo, um estado muito importante, um estado que lhe dará visibilidade. Caso o Flávio Bolsonaro não incorpore com sua campanha, ele é um nome a ser abraçado pelo centro, inclusive pela centro-direita. E caso o Flávio Bolsonaro venha desenvolver a sua campanha, incorporá-la, ganhar musculatura no seu desenvolvimento, o Tarcísio está muito tranquilo. Ele tem uma reeleição razoavelmente assegurada aqui no estado de São Paulo, continuaria nos holofotes e seria o grande nome para 2030. 2030, pelo menos, despolarizado. Não haveria nem o Bolsonaro participando na eleição e tampouco o Lula, que não poderia mais concorrer. Logo, a posição do Tarcísio é bastante confortável. Na pior das hipóteses, ele tem grande chance de ser, novamente, governador do maior estado desse país. Obrigada pelas análises. A gente segue agora o Em Tempo Real com mais notícias. Já já a gente volta com vocês.